Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 11, e diz assim: Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. Eu te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti, eu exalto o Teu nome, Pai. No nome de Jesus, toma, Deus, nossos corações e leva-nos a Ti. E dá-nos Tua palavra, Pai, em um nome de Jesus. O capítulo 11 de Lucas, lembra que eu disse uns dias atrás, uns meses atrás, que Deus tem uma tríade da revelação. Então, lá na Arca da Aliança tem o quê? Tem o maná, tem o que mais? As tábuas, e o que mais? A vara de Arão. A vara de Arão representava os profetas, as tábuas a lei, e o maná, o pão que desce do céu, ou seja, a graça. Lá na transfiguração, naquele momento em que Jesus Cristo se tornou em luz, e apareceram mais 2 homens ali, e quem foram os 2 homens que apareceram? Moisés, que representava a lei, que foi quem promulgou a lei. Apareceu mais quem? Elias, que representava quem? Os profetas, que era a sequência da vara de Arão, e Jesus Cristo, que representava o pão que caiu do céu, a graça. Essa tríade, essa trindade, ela é vista em muitos momentos na Bíblia. O capítulo 11 de Lucas é uma outra tríade da revelação de Deus. O capítulo 11 é composto de 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, que vai do versículo 4 ao versículo 7. Se vocês lerem a miúdo em casa, se vocês olharem aí agora, vocês vão perceber que do versículo 4 ao versículo 7, ele conta a parábola da ovelha perdida. E aí do versículo 8 ao versículo 10, nós encontramos a parábola da dracma perdida. E aí do versículo 11 até o 32, nós encontramos a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas, e o que tem em comum nessas 3 parábolas? Nas 3 havia algo ou alguém perdido. Na primeira havia quem? Uma ovelha perdida. Na segunda havia o que perdido? O que é uma dracma? Uma moeda, muito bem. E na segunda parábola, na terceira, do verso 11 ao 32, a parábola do filho pródigo, conhecido como parábola do filho pródigo, tinha o que perdido? Então nós encontramos a intersecção das 3 parábolas. Nas 3 havia algo ou alguém perdido. Qual é a diferença das 3? Vamos lá? Escola bíblica, escola bíblica, escola bíblica. Qual é a diferença das 3? Mas a ovelha lá também era uma alma. Tem uma diferença mais gritante? Muito bem, universitários. Na parábola da ovelha perdida, ele sai, o pastor prende as 99, e o Cristiano gosta, ele não pode nem falar, senão ele vai querer cantar aqui, divino companheiro. Eram sem ovelhas. Na parábola da ovelha perdida, o pastor sai à procura da ovelha. Na parábola da dracma perdida, se não falha a memória, as mulheres saem limpando toda a casa à procura da dracma perdida. Mas olha que coisa, irmã Alice. Apesar de, na terceira parábola do filho pródigo, ser uma alma que estava perdida, e a palavra de Deus diz que uma alma vale o mundo inteiro, ninguém sai para procurar. Interessante, né? Essa é a diferença. A intersecção entre as 3 parábolas é que nas 3 alguém estava perdido. A diferença é que nas 2 primeiras tem alguém procurando. Na terceira, não. E aí nós vamos entender lá no final da terceira parábola que tudo é por Jesus. É por Jesus Cristo.
Se encontra a ovelha perdida, é por Jesus Cristo. Se encontra a dracma, a moeda perdida, é por Jesus Cristo. Se o filho perdido volta, é por Jesus Cristo. E aí lá no final da terceira parábola, nós temos a oportunidade de compreender que tudo é por Ele, para Ele, nele e sempre eternamente voltado para Jesus Cristo. Mas na terceira parábola, nós encontramos aí três personagens distintos. E o que vou falar hoje sobre eles não é nenhuma novidade. Tem dezenas, milhares de livros publicados a respeito. Só esse ano eu li 2, aliás, li 3. Livrai-nos da perfeição, sobre a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, do John MacArthur. E agora estou lendo o Deus pródigo, do Tim Keller. Então não é nenhuma novidade. É só relembrar a grandeza do fato de que tudo é por Jesus Cristo. O primeiro personagem, então, o filho mais novo. E o filho mais novo é contada a história dele do verso 12 ao 21. E ele começa de uma forma muito interessante, personalidade muito interessante. Ele chega, ele olha para aquele marasmo da fazenda, ele olha para aquela rotina que havia em sua vida, de todo dia levantar, cuidar do rebanho, voltar, prestar contas para o pai, sei lá, enfim, dar ordem para os funcionários. Ele cansa daquilo. Ele tinha uma necessidade, havia desenvolvido dentro dele uma necessidade de se descobrir, de se autossatisfazer. Ele queria muito. Ele queria muito, a partir daquele momento, fazer não o que a rotina do dia a dia lhe trazia. Mas ele queria, a partir daquele momento, fazer o que ele queria, ser livre. E a pandemia trouxe isso, liberdade. E aí, então, ele chega para o pai e diz assim, esse é o problema, né? De vez em quando eu assisto lá, a Patroa e as Crianças. E aí, depois de ver cada episódio 55 milhões de vezes, eu cheguei à seguinte conclusão. O Júnior só tem um problema, não tem dinheiro. E todo o problema se resume ao fato de que o Michael é o detentor do dinheiro da família, o pai. E aqui não era diferente. O filho mais moço, então, chega diante do pai e diz, olha, pai, parafraseando, pai, cansei. Cansei dessa rotina, dá-me aí a parte da herança, e eu vou vazar e vou conhecer o mundo. E me dá tudo aí que for meu direito, e vou vazar. E eu abro um parêntese para dizer que nós, como cristãos, nós fazemos isso costumeiramente em 2 instâncias. Nós olhamos para Deus de vez em quando, e dizemos, Deus, estou cansadinho, eu vou dar um tempo, estou vazando. Em segunda instância, nós fazemos isso com o ministério. Não, pastor, estou noutra vibe, estou no outro viés agora, estou no outro esquema. Quando der, a gente está aí de volta. E a gente pega aquilo que nos pertence. E eu achei interessante porque, de uma certa forma, a princípio, a minha vida inteira eu passei olhando para o filho mais novo como um usurpador. Como se ele tivesse ido lá e pego algo que não era dele, mas era dele. E ele deixa isso claro, me dá o que me é de direito, é meu. Mas cedo ou mais tarde vai ser meu, então eu quero agora, e vou seguir, e vou ser feliz, e vou me satisfazer, e vou farrear. De uma certa forma, eu fiz isso. Em outras circunstâncias, depois de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio de convertido, aí não tinha muito clima para ficar em casa, eu peguei o que me era de direito, se resumia a um guarda-roupa e uma cama, e minhas roupas, e fui morar no fundo da igreja. Fui viver. Eu acho interessante isso daqui, que ele sai e vai. E a princípio, com aquilo que ele tinha mais do que eu, diga-se de passagem. E um autor sugere que o pai chegou a vender parte da propriedade, porque a propriedade seria dividida entre os dois.
E segundo os historiadores, naquela época, o filho mais velho ficava com 2/3 da propriedade e o filho mais novo com 1/3. Então, pelo menos o dinheiro, se o pai não tinha reserva, pelo menos o dinheiro de 1/3 da propriedade, ele precisou dar ao filho mais novo. E isso já era suficiente para fazer uma farra. E a história conta, a narrativa bíblica conta que ele saiu e muitos amigos saíram juntos, né? E se divertiram, e noitaram, e foram boêmios, né? E curtiram a vida. Só que depois que a gente cresce e casa, né, casados, a gente descobre que dinheiro é tipo assim. Se você gastar e não repor, a médio curtíssimo prazo, você vai lá gastar e não tem mais. Eu acho uma injustiça da vida tão grande. Dinheiro tinha que ser igual manga, da Revestrez, né? Dinheiro deveria ser igual o mosquito da dengue goianésia. De onde você menos espera, surge aquele bando. Aquele enxame, se é que mosquito é enxame. Mas, enfim, aí depois que descobre, né? Que se gastar e não repor, uma hora você chega lá, e essa hora é bem perto, não tem mais nada. E assim foi com o filho mais novo. Começou a gastar nas suas boemias, nas suas farras, nas suas diversões, e chegou um momento que ele foi gastar e não tinha mais nada. Aí então, precisava comer, então ele arrumou um emprego lá em um chiqueiro, de tratar dos porcos. E lá de vez em quando ele comia lá alguma sobra daquilo que era de tratar os porcos. Só que a coisa foi ficando feia. É uma coisa interessante que depois que a gente tem uma habilidade nata de associar Deus ao nosso pai biológico, ao nosso pai terreno, ou aquela coisa, seja lá quem for, você teve como figura de pai. Talvez uma das grandes lutas de todo ser humano é desvincular a imagem do nosso pai aqui na terra, do nosso pai celestial. Aí então, ainda não tendo desvinculado, o filho lá então começou a pensar, poxa, meu pai tem tantos empregados, e os empregados do meu pai vivem melhor do que eu aqui, são mais bem tratados do que eu aqui. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá e vou ser como um dos empregados, aí eu vou ter comida, eu vou ter uma cama, não lá dentro da casa grande, mas pelo menos eu vou ter. Melhor do que ficar aqui. Aí os teólogos modernos chegaram à conclusão que ele olha para ele, vê sua miséria, vê sua fome, vê seu estado e toma a decisão de voltar. E a gente pensa que é um extremo ato de humildade, mas não é não. É um outro extremo ato de soberba. Entre passar fome aqui, ser empregado do meu pai, vou lá. Ele não volta, percebe que ele não volta movido pelo amor do seu pai, ele volta porque ele estava com fome. Ele volta porque ele estava na miséria. Tenho visto isso ao longo dos anos na igreja. As pessoas costumeiramente não voltam porque amam a Jesus. Elas voltam porque estão na miséria. E sabem que lá na casa do pai tem fartura. Tenho quase acreditado que aquele ditado dos nossos irmãos neopentecostais, de que quem não vem por amor, vem pela dor, tem hora que eu até penso que pode ter um pingo de razão em algum lugar. O filho, mais moço, dada todas as circunstâncias que ele estava vivendo, ele olha para ele mais uma vez, ele quer se satisfazer. E ele olha para ele e diz, para que eu vou ficar aqui passando fome se lá na fazenda do meu pai tem emprego e tem o que comer? Então, fui, partiu, partiu. E aí ele volta. Aí eu abro um parêntese. Essa tentativa de autorrealização, ela quase sempre nos deixa como pessoas emocionalmente no fundo do poço. É uma coisa interessante,
povo não gosta muito que a gente fala, parece que quando a gente fala de experiência de vida, parece que está descaracterizando a graça, e não está. Eu tenho 50, vou fazer 51 anos daqui a 15 dias. Não dá para negar isso. E aí, eu vi esse filme diversíssimas vezes. A pessoa compra um carro. Vamos começar com base. Compra um carro. A alegria, a satisfação de comprar um carro, ela dura geralmente 15 dias. 15 dias é o tempo do boleto chegar, do carnê chegar. Chegou o primeiro boleto, o carnê, pagar a primeira prestação, a primeira oficina, aquele deslumbre, aquela alegria de ter comprado o carro, já se tornou corriqueira. São alegrias e paz temporária. Mudar a aparência. Não sou contra ninguém mudar a aparência, muda a minha, mudei lá no Rio de Janeiro. Cheguei aqui, como estava compartilhando, errei toda a tinta, e a barba escureceu de novo. Errei por 1.7, era 7.7, eu botei 7.0. Mas semana que vem a gente volta ao Ruivo Acaju. Não há problema em mudar a aparência. Há problema quando nós mudamos a aparência para nos sentirmos bem. Para tentar equilibrar o nosso interior. Por uma mera autossatisfação. Quando na verdade isto vem da proximidade do Pai. O que o filho mais moço não havia entendido ainda era que o verdadeiro equilíbrio, que a verdadeira satisfação estava em ser filho do Pai. E não em adquirir coisas, comprar coisas, mudar aparências, caminhar livremente. Costumeiramente, tenho visto que um dos pontos das pessoas que vão chegar no fundo do poço é a necessidade de ser livre. Aí sai. Eu gosto de imaginar a liberdade de Pipa. Ela pode voar e ela voa em lugares altos, mas tem uma linha que a segura. E quando essa linha é partida, ela cai. E aí o filho mais moço, o filho mais novo, ele foi. Eu fico imaginando assim, parafraseando, viajando na maionese. Deve ter feito umas 14 ou 9 tatuagens. Deve ter comprado uma moto e tirado o cadrão lá para ela fazer barulho, se é que tinha naquele tempo, fez isso com camelo, né? Enfim. Tudo isto é válido quando eu não estou fazendo para me sentir bem. Estou fazendo porque é o curso normal da vida. Não estou procurando firmar-me nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são areia. Vem a tempestade e passa. Eu acordo amanhã sem chão novamente. Filho mais moço, filho mais novo, acorda sem chão novamente e resolve voltar. Mas no versículo 25 ao 30, tinha lá de plantão o filho mais velho. O oposto. Tão soberbo quanto o filho mais moço. Só que desenvolveu a sua soberba de uma forma farisaica. Cafés nunca transgrediu. Ele era melhor do que qualquer pastor que já nasceu sobre a face da terra. Engraçado. Tem gente que é pequena por dentro, e todo mundo que é pequeno por dentro nasceu para competir. Tem que competir. Porque se ele for melhor, se ele não for melhor do que o A ou B, se o carro dele não for melhor, se o cabelo dele não for melhor, se o filho dele não for melhor, se a língua dele não for melhor, se o dele não for melhor, ele não vai se sentir bem. Então todo mundo que é pequeno por dentro tem necessidade de comparar. Filho mais velho, farisaico, é aquele que olhava e batia no peito e dizia assim, eu não sou como aquele meu irmão que saiu e gastou tudo. Difícil é saber quem era mais soberbo. Se era aquele que foi e viveu dissolutamente ou se é aquele que foi e viveu a lei.
Difícil é catalogar quem é mais soberbo. E o filho mais velho é aquele que ficou lá e olhou para tudo aquilo com um ar de comparação, de interior pequeno, de vida mesquinha. Diz assim: eu nunca fui igual a esse. Eu nunca gastei com as meretrizes, eu nunca torrei meu dinheiro com os amigos. Eu sou aqui, ó, religiosamente certo. E abro um parênteses para dizer que muitas vezes nós vivemos assim. E como pastor é interessante, porque quase sempre que as pessoas nos conhecem, quando vocês nos obrigam a ir lá nas festinhas ímpias na casa de vocês, nos jantarzinhos ímpios, com seus parentes ímpios, e a pessoa diz que é o pastor da minha igreja. Está errado, não sou pastor da sua igreja, sou pastor da igreja que você frequenta. A igreja não é sua, não é minha, é de Jesus. Aí seu parente ímpio toma 2 taças, não. Parente ímpio não toma taça, né? Toma 2 copos, 2 latinhas de cerveja, levanta e vai direto no pastor, para provar para o pastor que ele é melhor do que o pastor, como se eu tivesse nessa briga, nessa competição. Mas o irmão mais velho estava, arrogantemente, tanto quanto mais moço. Ele olha e diz assim: eu vivi aqui a minha vida inteira, e eu nunca pequei, nunca destruí nem um centavo do Senhor. Agora você vai matar um bezerro, um novilho cevado para esse sem vergonha, salafrário, que abandonou-nos. Então difícil é saber quem era mais arrogante dos dois. Um saiu por arrogância, o outro ficou por arrogância. E o que ficou por arrogância criou um mérito dentro de si. Ora, eu estive aqui a vida toda, então eu mereço. É meu por direito. Interessantemente, muitas pessoas têm tentado viver assim, numa aparência de santidade, numa aparência de ser certinho para merecer a salvação. Aí então eu posso entender quando Jesus Cristo olha para os anjos assim: as meretrizes e os publicanos entrarão à vossa frente no reino dos céus. O filho mais velho, assim como o filho mais novo, estava equivocado. Porque o que move não é eu ser certinho, o que move não é eu fingir um arrependimento por necessidade e vir aqui. O que move é o terceiro personagem dessa história, o pai. Aí do versículo 22 ao 24. Diferentemente da parábola 1 e 2, da ovelha perdida, da dracma perdida, incrivelmente ele nunca saiu, e nós falávamos isso na escola de adultos. Ele tinha poder financeiro para contratar um helicóptero, trazer as Forças Armadas de Brasília, Nacional, de São Paulo, e ir à procura do malfeitor, do filho rebelde que havia fugido. Mas ele nunca fez. Contrapartida, vocês também não irão encontrar o pai lá no alpendre da casa dele, sentando, murmurando Davi, dizendo: ai, maldito filho que saiu e nunca voltou. Mas eu sou muito bom e estou aqui esperando ele. Olha que coisa incrível. Da mesma forma que o pai não saiu para procurá-lo, o pai também não estava ali amaldiçoando o dia que seu filho havia nascido. A resposta está no pai. O pai é amoroso, a presença do pai é que nos salva, o amor do pai é que nos cura. Aí eu acho incrível que ele não precisou sair para procurar, mas assim como o filho mais moço estava perdido, assim como o filho mais velho estava perdido, o pai estava extremamente achado, equilibrado, e ele saiu para fora 2 vezes na história. Uma para esperar o filho de braços abertos, o filho mais moço, e outra, ele sai para dizer para o filho mais velho: vem, entra, vamos celebrar. O segredo está no amor de Deus sobre nós, na graça de Deus sobre nós. Então todo esforço humano é inútil, é por Jesus, sempre foi por Jesus.
É Jesus que nos dá a vida eterna. Independentemente se você acha que isso é bom demais, e Deus está nem aí para a sua bondade, Ele chega a escrever que todas as suas obras de justiça são como trapos de imundície. E todo mundo sabe o que é um trapo de imundície, né? Sabem? Alguém não sabe? E fica com vergonha de falar? Vou contar assim mesmo. Lá no Velho Testamento não havia farmácia. Não havendo farmácia, também não havia absorvente para comprar. Então as mulheres, só que as mulheres no Velho Testamento também ficavam menstruadas. Porque eram mulheres. Então elas tinham uns pedaços de pano, que era muito raro, tecido, e elas usavam como absorvente. E lavavam. Eu não sou tão velho assim, mas sou velho, eu me lembro de ver esses famosos trapos de imundície secando lá no varal. Sou de um tempo, agora me senti velho. Sou de um tempo que não havia absorvente para comprar na farmácia. E Deus olha e diz assim, que coisa nojenta, né? Mas Deus olha e diz assim: as tuas melhores obras são como trapos de imundície. Mas ao mesmo tempo ele olha para o filho mais novo e diz: os teus piores pecados não são nada para mim. É por Jesus Cristo, é Ele que nos salva, é Ele que nos dá vida. Quando entendermos que tudo é por Ele, para Ele, abre-se o horizonte diante de nós e nós passamos a servir com gratidão. Aqui, o grande personagem da história é o pai que sai para resgatar os dois filhos. Jesus Cristo diz que Ele veio para achar o que se havia perdido. Ele veio à terra numa missão de resgate, para nos resgatar a Ele. Então cabe-nos neste tempo entender que é por Ele, que devemos amá-lo, que devemos servi-lo sempre, em todo e qualquer momento e circunstância, com tudo que somos, com tudo que temos. Eu até queria cantar essa canção, com tudo que um dia virei a ser. Aí, uma grande escritora chamada Elizabeth Elliot, ela nasceu em 1926 e morreu em 2015. Poucos dias atrás aí. Elizabeth Elliot, ela conta uma história. Uma história que não está na Bíblia, apesar de ter personagens bíblicos. Mas é aquela chamada história apócrifa, ou dentro da cultura judaica. E aí ela conta que, certo dia, num desses dias de manhã de sol, Jesus Cristo chama os discípulos e diz: vamos passear. Vamos passear pelas campinas de Jerusalém, subir monte, descer monte, ver mar, vamos passear. Caminhavam. Jesus, às vezes, tinha longos períodos de silêncio e andaram. Lá pelas 9 horas da manhã, ele olhou para os seus discípulos e ele diz: cada um de vocês, por mim, peguem uma pedra e a carreguem, por mim. Teve discípulo mais afoito, conta a história, que pegou logo uma pedra grande e tacou nas costas, outro foi pegando, aí conta-se do afoito, fleumático e desesperado Pedro. Pedro não era bobo nem nada, foi lá catar uma pedrinha pequena, pôs no bolso, se é que ele tinha bolso naquele tempo, ou na capanga, enfim, onde ele quis. Carregar peso. Afinal de contas, Jesus não tinha dito que tamanho que era a pedra. Ele simplesmente disse assim: peguem uma pedra e carreguem por mim. E aí andaram pelas campinas, vieram, deu meio-dia, Jesus solicitou que todos sentassem. Falou: agora peguem suas pedras e coloquem visivelmente na mão de vocês, ou onde vocês estão. Conta-se a história
de Elizabeth, seu conto, que Jesus levanta as mãos, fecha os olhos, ora e as pedras se transformam em pães. E Jesus diz, podem almoçar, é hora do almoço. Ai, que ódio, né? Como diria a Dênia, ai, que ódio, ninguém me entende. Pedro, em questão de segundo, havia comido seu pãozinho. E ficou ali assistindo os outros discípulos mais sei lá o quê, comendo pão para estufar, porque a pedra era grande. Termina o almoço, levantam-se e começam a andar novamente, seguindo Jesus. E conta essa história da Elizabeth Elliot, que Jesus olha para os discípulos e diz, cada um de vocês, peguem uma pedra e carreguem por mim. Se tem um trem que não aconteceu mesmo, foi Pedro ter nascido ontem. Pedro agora foi lá e catou uma rocha, tacou nas costas que se encurvou. Agora eu vou na janta, deixa comigo. Vou acabar com a miséria do almoço. E cada um pegou suas pedras e andaram e foram e subiram o morro com suas pedras. E Pedro arrastando e embarcado com sua pedra grande. E chegou lá pelas 6 horas da tarde, chegaram lá perto de um riacho. E Jesus dá ordem, agora todos parem. E Pedro, é agora, vamos encher o bucho agora. E Jesus olha simplesmente para eles e diz, agora todos vocês, joguem suas pedras dentro do riacho. Imagino eu que Pedro deve ter estalado. Como assim? Pedro olha para o mestre e diz, mas como assim, mestre? Aí conta-se a história da Elizabeth, que Jesus olha para os discípulos e principalmente para Pedro e diz, você não entendeu. Não era para carregar uma pedra para te satisfazer. O meu pedido é, carreguem uma pedra por mim. Mas Pedro não estava nesta história carregando uma pedra por Jesus. Ele estava carregando para ele, para tirar proveito. Tanto o filho mais moço na sua perdição, quanto o mais velho na sua pseudo-santidade, não estavam fazendo por amor do Pai. Estavam fazendo por si próprio. É possível que alguns de nós, nesta noite, temos vivido uma vida inteira fazendo só por nós. Só para satisfazer o seu buchão grande. Só para satisfazer suas vontades, seus desejos. Quando vem na igreja com aquele ar de as caras, né? Principalmente quando tem jantar free. Achando que está bonito na vida com Jesus. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Não carregue pedra por você. Eu sinto ecoar no meu coração que Jesus, pelo menos para mim, ele diz, carrega uma pedra por mim. Carrega uma pedra por mim, por amor a mim, não a nós, Senhor, mas o teu nome da glória. Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. E nessa parábola, nesse conto que Pedro não havia entendido, que carregar uma pedra para simplesmente satisfazer minhas necessidades, não há glória nenhuma nisto. Servir Jesus, amar Jesus, fazer por Jesus é por Jesus Cristo. O Pai, é querer estar perto do Pai, é sentir o amor do Pai, é ser amado. Eu tenho dito ultimamente, eu tenho me sentido tão salvo, eu tenho me sentido tão amado por Deus. É estar próximo dEle, e nenhum mérito. Está claro para mim, sempre esteve claro para mim, não a nós, Senhor, mas é o teu nome, da glória. Por quem você tem carregado todas as suas pedras? Como filho mais moço? Como filho mais velho? Ou pelo Pai? Por estar próximo dEle, por amor a Ele, com desejo sobre-humano de servi-lo, de viver para Ele. Tenho dito recentemente, encerro dizendo isto, quando é por amor ao Pai,
O trabalho da igreja, o servir a Jesus, é descer uma ladeira. Quando é por amor a mim, para me satisfazer, servir ao Pai, servir à igreja, é subir uma ladeira. Tudo se torna mais difícil, mais cansativo. Eu os convido nesta noite a carregarem uma pedra por Jesus Cristo. Não por você, mas por Jesus Cristo. Pai, eu te dou graças, eu te honro. Deus, definitivamente eu amo a tua palavra. Eu amo o conhecer e o saber de Deus. Coloca o teu povo diante do Senhor. Coloca aqueles que estão nas suas casas diante de ti, meu Pai. Ó Deus, toma, Deus, na tua presença, Pai, e faz a tua obra, Pai. Guarda nossos corações. Ó Deus, leva-nos a ti. Ó Deus, e obrigado, Deus, porque podemos, Deus, te conhecer, viver para ti, te servir por gratidão, infinito amor. Ó Deus, na tua soberania, Pai, eu te honro. Quero estar próximo de ti. Não para me satisfazer, meu Pai, não por desejos e motivos mesquinhos, mas porque o teu nome é maravilhoso, porque o teu nome é acima de todo nome. Eu te honro, Deus, nesta noite, eu te glorifico. Eu exalto a ti, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus.